Pergunta para você, Linderleia. A psicanálise. Eu sempre me sinto desafiada quando ele diz. A primeira pergunta é para você, Linderleia. Bom, vou deixar isso gravado, viu? A primeira pergunta para você, Linderleia. A psicanálise faz distinção entre a angústia masculina do feminino? Não. Angústia é angústia. Quando vem um sujeito até mim, eu vou levar em consideração a angústia, independentemente, vou analisar aquela angústia, independentemente da orientação sexual ou de gênero. Mas, querendo ou não, como nós somos atravessados, né, por uma cultura, por questões morais, sociais, etc., a posição de ser mulher e de ser homem, como isso apresenta na clínica, deve ser levada em consideração, né? Então, uma mulher vai trazer sua angústia de um jeito, né? O homem vai trazer a angústia de uma outra forma, porque a gente tem alguns papéis estabelecidos socialmente, e a gente quer se enquadrar nesses papéis de masculino e de feminino. Então, isso apresenta na clínica, a gente deve levar isso em consideração, claro. Mas a angústia em si, o importante é que tem um humano ali trazendo uma angústia e eu tô ali disponível para ouvir, né? E ajudar a pessoa a superar aquela angústia. Não importa se é homem, se é mulher, né? Orientação sexual, credo, raça, né? Cor, religião, não importa. Entendi. Rafa, você pode complementar o que o Linderleia falou, né, a respeito dessa, vamos dizer assim, não distinção da angústia, né, referente ao masculino e o feminino? Você tem também uma posição? Breve. O que a Leia trouxe, de fato, faz todo sentido, porque para a psicanálise a angústia, ela é a angústia do sujeito, né? Então precisamos diferenciar mesmo essa questão de papéis mesmo, como inclusive o sujeito se identifica dentro de uma sociedade, né? É diferente você ter um corpo masculino, um corpo feminino e ter uma identificação com este corpo, né? Precisa fazer sentido, né? A gente pode nascer com um corpo sexualmente definido, mas a questão mental é construída, né? Então, aquela coisa, uma mulher não nasce mulher e nem um homem nasce um homem. Então, somos atravessados mesmo por uma cultura, por um discurso, né? Assim, olha, você é uma menina, você é um menino, menina gosta disso, menino gosta daquilo outro, comportamento feminino é assim, comportamento masculino é de outra forma, né? Então é uma questão cultural passada de pais para os filhos, né? Dependendo da sociedade, as gerações, né? Então, e aquilo que é dito no período, né? Ou seja, nós somos filhos do nosso tempo. Então é muito diferente essa questão de gênero se comparada a outras sociedades e outros tempos. Tá? Então hoje temos, né, na contemporaneidade, essa questão é diferente. Né? Então há uma transformação ali. Então, só que a angústia ela permanece sem sexo. A angústia ela ainda ronda o ser humano. A angústia sempre está ali presente. Então nesse sentido. Tá? Então, muitas vezes, né, essa questão até de gênero, de ser homem, ser mulher, ou parecer com algo, né, que gira em torno disso, é um sintoma da angústia. Tá? Com base no que o Rafa né, afirmou aqui, colocou, de qualquer forma, na prática, Linderleia, no cotidiano, é fácil perceber que nós, homens, não somos muito adeptos, né, de admitir a angústia, né, ou até reconhecer, né? Você acha que isso se dá pela construção da sociedade, né, em cima de um conceito cultural de que homens não podem sofrer ou ser fraco, porque se tiver angústia é isso que transmite a sociedade. O que você acha disso? Isso com certeza, não tenho dúvida de que existe uma questão cultural aí, né? O que nos diferencia, inclusive dos outros animais, né, é justamente essa questão cultural. Eu acredito que existem muitos preconceitos relacionados à saúde mental, e isso é entre homens e mulheres. Claro que os homens, por ter uma construção social muito pautada
né, de que o homem ele sempre tem que ser forte, inabalável, provedor, né? Isso ainda é muito presente na nossa cultura, e os homens acabam, sim, tendo um sofrimento com isso, por conta de não conseguir mesmo demonstrar aquilo que sente, e muitas vezes procurar ajuda, né, psicológica, ou mesmo familiar, ou mesmo com quem se relaciona amorosamente e tudo mais. Por conta de não demonstrar isso. Parece que só a mulher que tem emoção. Tanto é, né, que socialmente a mulher é tida muito como doida, né? A maluca que grita, que briga, que fala, que chora, né? O choro é muito relacionado ao feminino. O homem que chora, né, é um homem fraco, né? Na verdade, o choro, de modo geral, é atribuído como uma fraqueza, né? Infelizmente. Mas o choro é uma forma de expressão. E eu sempre falo que o choro é uma expressão que acontece quando as palavras não conseguem alcançar, sabe? Não vem palavras para expressar aquilo que eu estou sentindo. Vem o choro. O choro é uma forma de expressão. As palavras não dão conta ali naquele momento de expressar. Então, como tem toda essa pressão social em torno do homem, os homens acabam tendo muito mais dificuldade de se expressar, de procurar ajuda, e inclusive, né, diante da minha experiência com demandas relacionadas à sexualidade, isso é muito presente. Tem pesquisas que apontam que mais de 50% dos homens têm problemas de disfunções sexuais e não procuram ajuda. Então imagina o impacto disso na vida desse sujeito, sabe? Dele ter que conviver com um problema, o qual ele tem vergonha, o qual mexe com a masculinidade dele, né? Com essa questão de homem viril e tudo mais. E é uma tremenda bobagem, né? Porque todos nós temos nossas questões, nossos problemas, e a gente precisa muito desmistificar esses preconceitos para que os homens possam procurar ajuda, cuidarem disso e ter mais qualidade de vida, né? Uma qualidade sexual, uma qualidade de vida, uma qualidade nos seus relacionamentos. Então, sem dúvida, essa construção desse masculino que tem que ser sempre forte é um grande problema para os homens, porque eles sofrem com isso, calados, e é ruim para as mulheres, pensando em relacionamentos héteros, por exemplo, né? Muitas vezes desses homens com suas parceiras nas suas relações. Isso vai impactar. Então, como que se tem relações saudáveis, assim? Né? Sem lugar para expressar as emoções. Que o homem parece que não pode ter, né? Tem que reprimir. Tem que reprimir. Macho que é macho... Não chora. Não chora. Exatamente. Não tem sentimento. Isso é coisa de mulher. Aprendemos isso desde pequeno, né? Sem dúvida. Na minha família mesmo, meu pai tá maluco se um filho chorar se não tiver sentindo uma dor, né? Se um médico não atestar que ele tá doente. Apanha e depois ainda tem que ficar calado, não pode chorar. E olha lá, porque também a dor física tem que ser suportada. Não pode. Né? Um menino, uma criança que cai, se machuca e chora, se for uma menina, é super acolhedora, ai, tadinha, não sei o que, nananã. Começa a observar como que é os meninos. Não, filho, você é homem, seja macho, seja forte, você consegue. Isso você se escuta tanto, sabe onde que é interessante? Um exemplo bom, quando eu trabalhava no posto de saúde, quando os meninos iam tomar vacina, que os pais, inclusive as mães, né, porque se a gente for olhar um contexto de machismo, não é só os homens que são machistas. O machismo ele é estrutural, faz parte da nossa cultura, então tem mulheres muito machistas também, a gente aprende isso, né? Tanto é que tem expectativa de mulheres de que o homem macho é de X jeito também, né? Com X comportamento, com X atitude. E é engraçado que a gente escuta muito, né? Os pais falando pros meninos, pras meninas eu não escuto isso, mas eu escutava direto, dizer assim, filho, é só uma picadinha, seja forte, você é homem aguenta essas coisas, né? Vamos lá, eu vou estar com você, não sei o quê, mas incentivando, na super, claro, né, boa vontade ali de ajudar o filho, com a boa intenção, mas colocando essa questão da masculinidade em jogo. É uma cobrança acolhedora. Você é homem tem que suportar, entendeu? E tem que suportar sem chorar, sem demonstrar que tá com medo, que tá doendo, né? Isso acontecia muito, a sala de vacina era do lado da minha sala. Eu acredito, pegando o gancho, né, Rafa, o que Linderleia está praticamente, né, afirmando pela sua experiência, que é um padrão construído mesmo, né, a masculinidade forte, né. Porém, eu acredito que na condição de um psicólogo psicanalista, você consegue ver o que tem por trás disso, né, como consequência.
E a pergunta que eu te faço é: a repressão dessa angústia, né, do masculino, você acha que isso se converte ou se transforma em doenças mais graves? Não só acho, como isso é um fato, né? Quando há uma repressão excessiva, né, da questão da subjetividade, da individualidade de cada sujeito, homem, né, masculino no caso, um menino, né, então ele tem as suas necessidades, às vezes uma criança, né, se esquece que é uma criança. Então vem um pai, né, um exemplo que ela trouxe muito, muito real, muito do cotidiano mesmo, né. Então imagine uma criança que não está preparada ainda, um menino que não está preparado para ser um homem adulto, né, escuta de um pai, né, que ele não pode chorar. Ele sente dor, mas não pode demonstrar dor. A criança não está preparada para isso ainda, mesmo sendo um menino. Né? Então, assim, se exige de um menino que ele se torne um homem naquele momento. E ele vai aprendendo com esse exemplo que ele tem que reprimir aquela dor, reprimir aquela demonstração de dor ou de afeto, para que ele possa adentrar nesse grupo do macho, para que ele possa ser acolhido como homem, se identificar como homem. Ou aceito, né? E aceito principalmente, tá? Então, assim, só que nem sempre o menino está preparado para isso, mesmo quando ele chega na fase adulta, quando se torna um homem, né? Então ele vai construindo durante vários anos essa imagem de macho, que suporta tudo. Aí chega um momento que é inevitável, né, de tanto suportar, e suportar também demandas do outro, né? Porque ele se fecha tanto para si mesmo que ele se fecha para o mundo também, o macho. O macho não suporta mimimi, por exemplo, que a gente fala nas redes sociais, não quer ouvir a mulher, a esposa, a namorada com seus problemas sentimentais, fala, não sei de nada disso, eu sou macho, né? Não, isso aí é problema de mulher. Você que vai falar com as suas amigas, né? E ele não para ouvir. E é por isso que tem muitas mulheres que reclamam, né, dentro dos relacionamentos, que o homem não para ouvir. Parece, aí fala assim, as mulheres costumam falar, né, na clínica, eu falo com fulano, parece que o fulano tá pensando em qualquer coisa, na morte da bezerra e não tá prestando atenção em mim. Claro, né, então ele tá muito preocupado com, tem que trabalhar, tem que ser o macho, não pode falar de relacionamento, então tem que manter uma postura do macho, né, então ele não suporta. Chega uma hora que ele vai explodir. Então aí sim, é que ele vai passar mal, vai ter crise de ansiedade, vai passar no psiquiatra quando já estiver quase morrendo, né? Porque vai ser por encaminhamento, porque ele vai primeiro pro pronto-socorro, né? Então essa masculinidade, né, que é toda essa repressão que ocorre, né, do sentimento masculino, se torna um sintoma mais tarde. E esse sintoma se transforma em doença. Pode ser uma doença psicossomática, por exemplo, uma incapacidade no trabalho, uma incapacidade sexual. Então, tudo isso aí gera sintomas que são negativos no macho, no homem, que não tem essa válvula de escape para poder expressar um pouco mais os sentimentos. E os homens têm sentimentos, só que esse homem machão, não pode demonstrar. Porque sentimento, para esse tipo de macho, é fraqueza. É interessante. Quer pontuar alguma coisa? Não, eu falo que sentimento é coisa de gente, né? Gente tem sentimento. Exatamente, o humano tem sentimento, você precisa ter, é uma coisa que caracteriza o ser humano. Gente que é gente tem sentimento. Nós conseguimos, é interessante, a partir do que o Rafael falou, né, dá para levantar várias questões, porque a primeira seria o seguinte, né, a convocação do menino se tornar homem de forma prematura não é difícil de até mesmo imaginar, né, até intuitivamente, que isso vai gerar um problema na fase de adulto, em relação à tolerância e admitir a famosa angústia, né? Então levanta mais essa questão. E a outra, em cima do que você estava falando, que me veio à cabeça o quanto é contraditório a construção social
da própria, vamos dizer assim, biologia e estrutura psíquica. Que a biologia e a estrutura psíquica dá origem ao que nós conhecemos como humanos, pessoas sem distinção, né? Com apenas a distinção do feminino e do masculino mesmo, né? Porém, socialmente, você vê, cria-se a ideia de que uma parte desse ser humano não pode ter sentimento de forma aflorada, como o macho. O macho não pode ter, o homem não pode ter, né, essa questão de angústia, né, até mesmo depressão, ansiedade, não pode. Então, Rafael deixou aí, né, duas questões. Essa que seria a controvérsia, cultura, né, diferente do que é o ser humano real mesmo, né, falando da sua estrutura psíquica. Uma outra doença, uma outra questão que o Rafael falando das psicopatologias, que é muito presente nos homens, né, é a dependência química. Então, assim, uma forma dos homens, né, a válvula de escape dos homens para poder lidar com aquilo que eles sentem é o bar com os amigos, né? Ou de, né, se tornar um dependente. Mas o bar é aceitável, mesmo, né? Porque a sociedade não discrimina. O bar é aceitável, até discrimina. porque feio é mulher bebendo em bar, né? Homem não. Feio homem chorando, mas pode beber. Não, pode beber. Pode. Não, mas não é qualquer bar, né? É o boteco, chamado boteco, que é aquele exatamente. assim, bem chinfrim mesmo, né? Que aqui é uma garagem ali, alguma coisa assim. Tá lá um monte de homens, aquele monte de bebidas alcoólicas ali à mostra, com aquele balcão. Aí tem aquela coisa bem típica, né? Exatamente. Aí tá o dono do bar, que é um homem, tá ali, né? Sim. Tem que ser bem macho também, porque tem que botar ordem num monte de outros machos. Sim. Só que tem a coisa do... o pessoal fala da homoafetividade ali, né? Fala assim, eu só consigo aqui chorar aqui as pitangas, né? Bebendo e estando com outros homens ao redor. Né? E compartilhando suas questões afetivas com outros homens. Isso. É nesse momento que aí rola a demonstração de afeto. Exatamente. Mas tem que ter o álcool, Exatamente. porque aí tem aquela desculpa, estava bêbado. Exatamente. A culpa é do álcool. Isso. Né? Não é que eu seja assim. Foi o álcool que me transformou. O álcool só não revelou que já existia, não, entendeu? O álcool que Mas trouxe. mesmo assim ainda poderíamos ver com bons olhos. Pelo menos, em algum lugar, em algum momento, há uma saída para que o sujeito ponha para fora. Exatamente. Tanto é que a dependência química, a compulsão relacionada ao álcool, né, e outras drogas, é justamente isso, né? É uma válvula de escape, é um meio que o sujeito encontra de lidar com o seu problema. Já que expressar de alguma outra maneira, mais, vamos dizer assim, afetiva, não é tão aceito, então eu vou buscar uma via, né? Então a dependência química, ela existe, né? Ela se torna uma compulsão porque o sujeito tem alguma questão ali que ele precisa lidar. É diferente de você sair socialmente, beber com seus amigos, se divertir. É diferente, né? Então, inclusive os estudos mostram, enquanto os homens têm mais problemas com dependência química, os homens têm mais problemas com jogos, inclusive de apostas e etc, né, esses jogos que se tornam compulsão também, e o índice de suicídio é maior em homens. E aí a gente tem que se perguntar, gente, bom, teoricamente, né, se o homem não deveria ser assim sentimental, ter essa coisa toda, isso só pertence à mulher, por que os homens se matam tanto? É uma coisa, é um índice, assim, que mostra, né, o quanto os homens reprimem e o quanto isso não só desenvolve psicopatologias que chega ao seu limite ao ponto da pessoa perder totalmente o sentido da vida, não querer mais existir e chegar ao ponto de cometer um suicídio e tirar a própria vida, né? Bom. Então, quão grave pode se tornar isso? E dá para até aproveitando o gancho, né, aparecendo aí, a partir da pontuação de Linderlea, Rafa, sobre as doenças mesmo, né, tem a questão do suicídio e também, né, tem a questão, que recentemente eu tive uma experiência com um amigo, do infarto, né, porque essa questão da angústia que o homem não pode colocar para fora, eu até esses dias comentando com Linderlea, é aceitável que o homem sofra um infarto, mas não chore. Por exemplo, ele pode ter um nível de angústia tão grande que leva ele a sofrer um infarto, aí vai ao hospital, se der a sorte, ele volta, e é aplaudido, nossa, tal. Mas se um homem chorar,
né, ou tentar se expressar como as mulheres conseguem, aí não é aceitável. Então, assim, a questão que fica é, você acredita que a angústia pode ser um indicador que leva o homem em um número muito maior do que as mulheres a sofrer infarto? Porque é uma doença que mata muitos homens, quando a gente não vê esse número em mulheres, né? E assim, eu suspeito que pode realmente ter a ver com o nível de angústia, né? Você acha que pode ser, na sua opinião? Sim, o nível de angústia ele pode comprometer a saúde cardíaca mesmo, né? Lógico que existem outros fatores, né? Fatores fisiológicos, alimentares, né? Sedentarismo, tantas outras coisas, né? Até o próprio tabagismo também pode afetar a saúde do coração, mas a angústia, assim, vamos pensar no sentido, né? Mas a questão da ansiedade, né? Angústia, ansiedade, assim, elas são palavras ou sintomas ou características que acabam se confundindo muitas vezes. Sim, pode afetar, né? No coração já frágil, né? Já tem uma questão ali fisiológica e pode ser um fator que vai desencadear uma doença cardíaca, um infarto, por exemplo. Então, sim, é necessário tratar as doenças cardíacas com o médico, mas também dentro do lugar onde está a questão psíquica, tá? Então, com um psicólogo, com um psicanalista, um psiquiatra, enfim, trabalhar assim essa questão pode afetar, com certeza, e, dentre outras doenças, não só a cardíaca também, até um AVC também, né? O acidente vascular cerebral pode ocorrer por conta de uma grande angústia, uma grande ansiedade, assim, por muito tempo, né? Outras doenças no corpo também, até alergias. Nossa, então tem muitas doenças que aparecem devido à angústia. Tá? E é interessante, né? Porque é fato, isso é um fato, né? Os números mostram isso. Homens sofrem muito mais infarto do que mulheres, né? Sendo que os dois têm coração, os dois às vezes têm vida similar, né? Exceto pela ideia de manifestar seus sentimentos. A mulher pode chorar, pode se expressar, o homem, ele aprende que tem que guardar, né? E eu fico... Ou beber, ou expressar no bar. Como a gente... Vamos ainda... Né, isso é um caso não muito bom, mas vamos imaginar que pelo menos ainda é uma saída. Né? Mas... Uma coisa aqui, essa questão assim... Isso foi uma questão muito típica do homem, né? Como a probabilidade de ter infarto no homem é um pouco maior do que na mulher. Tá? Mas quando se fala de angústia, não fala tanto de coração. A gente pode falar mais de outras vísceras, como o estômago, por exemplo. A angústia, ela afeta mais esse órgão, ou até mesmo os intestinos. Tá? Mas o estômago é aquela coisa da úlcera. Então, a angústia é diferente da ansiedade. Ansiedade pode afetar, por exemplo, o coração, sim, porque tem aquela arritmia, aquele disparo, aquele desespero, assim, aquela sensação de que vai morrer a qualquer momento, né? Agora, a angústia, ela não é a angústia mais velada. A angústia não é como a ansiedade que você percebe, assim, como se fosse uma grandiosidade, assim, no sentido, nossa, eu tô tremendo, eu tô suando frio, o sentido do coração bater mais forte. Não, a angústia é uma coisa mais interior. É como se fosse um veneno. É como uma coisa que tá ali te corroendo. Nesse sentido, a angústia. Ela é diferente. É uma coisa que como se você fosse retraindo. Então, tanto que muitos falam, né, e há controvérsias quanto a essa questão, mas para que a angústia é algo sem objeto. A ansiedade tem um objeto. Né? O que é isso? Ter objeto. Isso. Ansiedade é, por exemplo, eu não fico bem se eu fico no meio de uma multidão. Então eu posso ter uma crise de ansiedade ali. Uma fobia, né?
Vamos chamar de ansiedade a princípio, né? Acho que é um termo um pouquinho mais comum, assim, que aparece mais com as pessoas, né? Então, assim, vai no shopping, tá cheio ali, vê muita gente, aqueles muitos estímulos auditivos, visuais, é muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo, então a pessoa tem uma crise, tá? Ou tá no metrô, lugar fechado. Isso, da ansiedade. Então, um lugar fechado, então a pessoa tem uma noção, eu me sinto mal aqui porque eu tô num lugar fechado, porque eu tô no metrô, tô no ônibus, tem muita gente, né? Aí tem, lógico, pode ser confundido com uma fobia, por exemplo, né? Então, várias questões, não vou adentrar tanto nisso porque é um pouco mais complexo. Mas eu acho que dá para entender a ideia, né? Do objeto. Isso. Agora, angústia, dá pra dizer, essa pessoa tá angustiada porque não sei. Só sinto que tem algo errado. Não tô bem. Mas por quê? Não sei identificar. Isso tem mais a ver com angústia. É interessante porque o Rafael, né, colocando dessa forma, isso nos diz o seguinte: não é muito bom brincar com a angústia, né? Ou ignorá-la. Não. Com certeza não. E a gente tem uma mania, né? Eu falo, é uma questão muito realmente da nossa cultura, a gente não valoriza mesmo a saúde mental, né? A gente não tem o hábito de prevenção, inclusive, a gente tem o hábito de prevenir nem doenças físicas, de ter exames de rotina em dia, esse tipo de coisa. A maioria das pessoas não se previnem. A maioria de nós vamos ao pronto-socorro, vamos procurar ajuda quando tem uma dor, quando tem algo específico, né? Quando algo acontece. Então, se a gente já não tem uma cultura relacionada à prevenção, à questão do corpo, das doenças fisiológicas, o que dirá da saúde mental? Né, que é algo que não é palpável e que tem um monte de preconceitos, né, relacionados à saúde mental, que parece que a falta de saúde mental está relacionada só a quem tem um transtorno mental, quem está dentro da loucura, e as pessoas esquecem, na verdade, que não, a ausência de saúde mental não tem a ver só com a ausência de doença. Eu posso não ter uma doença, um transtorno mental, e estar vivendo de uma forma extremamente automática, sem prazer, sem desejo, sabe? Assim, eu só tô agindo no mundo e às vezes com problemas de relacionamento, com várias questões que eu não vou atrás e me sinto angustiada e não sei por quê, a princípio, porque às vezes não tem uma dor específica, não tem um problema específico, mas muitas vezes se perdeu alguma coisa aí que a pessoa não sabe identificar o que é. E aí é importante olhar para resgatar mais essa qualidade de vida, esse prazer em viver, né, e tudo mais. Então, não dá para ignorar, porque ignorando com o tempo vai se transformar em patologia. Eu falo que para desenvolver um problema de saúde psicológica não precisa fazer nada, só empurra com a barriga, deixa o tempo passar que o resultado virá. Né? Isso é um paradoxo que o não fazer nada, você está fazendo tudo para que aconteça. Né? Bem isso. Exatamente, eu não fazer nada é o tudo que se precisa. Essa coisa de deixar para depois a saúde mental, não, é só uma fase, não, isso aqui não é nada demais. Tem gente com problema, e é interessante que tem pessoas que pensam assim, tem gente com problemas muito maiores, né? Eu tenho até uma vida boa, porque a pessoa relaciona a vida boa a ter, sei lá, um salário bom, ter uma família por perto, e ter, eu diria, questões de bens e coisas que não faltam. E aí parece que isso é o suficiente para eu me sentir contente. Eu tenho que me sentir contente obrigatoriamente se eu tenho uma boa vida financeira, por exemplo. Mas isso não é o suficiente. Né? Tem outras questões aí. Até porque tem pessoas que são, né, financeiramente bem estruturado, bem estabelecido, né? E, no entanto, ele sofre do mesmo problema que pessoas pobres sofrem. Morre das mesmas doenças. Não se tem uma doença especial para quem é rico e uma doença especial para quem é pobre. Tem uma doença comum ou doenças comuns a todos os seres humanos, né? Então, o que o dinheiro ajuda é facilitar, né, o acesso a você ter um bom tratamento, isso sem dúvida. Claro que desde o nível de educação, né, até o nível do suporte mesmo, que seria a solidificação exatamente da consciência do sujeito. E o cara, conforme recebe mais educação, mais orientação, ele se espera que, né, ele tenha maior nível de consciência, né? Mas é quase que uma defesa, né, também isso, assim, eu tenho tudo que eu preciso, acho que isso aqui não é nada demais, é uma fase, alguma coisa assim. É uma forma de não procurar, de se defender, de não ir atrás, de não cutucar para ver o que tem ali, entendeu? Porque quando eu vejo, eu tenho que fazer algo com aquilo.
E muitas vezes eu não quero. Eu não quero ter que fazer nada com aquilo, eu não quero ter que entrar em contato com aquilo, porque aquilo me faz sofrer. E as pessoas têm tanto medo, às vezes, de buscar isso, né, de não querer sofrer, porque a gente evita o desprazer a todo momento na vida, e essa evitação é o que traz sofrimento. E aí você escolhe. Tá, se eu buscar, eu vou ter que cutucar aqui, mexer em coisa que eu não queria ver, meus traumas, minhas angústias, meus problemas, minhas dificuldades, né? Mas aí, se você também não buscar, do outro lado, você já está sofrendo com isso, só que está negando. É, e aí, quando vai suportar? Eu acho que o negar, né, Rafa, tem a ver com exatamente essa construção social, né? Talvez seja até um negar inconsciente mesmo, né? Construído de muito lá de trás, devido às bases da cultura, né? Principalmente para o homem, porque o ato de para o homem, o ato de negar talvez seja a maior saída, né? E negar o quê? Realmente assumir, né, a ideia de sentimento, de que se angustia, de que tem dores, fraqueza, né? Então eu acredito que esse negar pode ser realmente muito mais inconsciente do que consciente. Negar é um mecanismo de defesa, né, que é bastante útil para você não lidar com aquela questão no momento. Então, por exemplo, né, no luto, você pode negar aquele sofrimento, porque você não suporta ali, né, uma perda de alguma coisa no trabalho, você está sofrendo pra caramba e você nega que não tá tudo bem, tá tudo certo, a pessoa tá negando aquele momento. Falando né? de luto, se você puder esclarecer, porque a maioria das pessoas entende luto só como a morte, né? Alguém, um ente querido que perdeu. Então acho que a maioria das pessoas não entende que luto pode vir de diversas frentes na vida. Isso, uma boa deixa, né? Luto é sempre quando você perde algo que é importante para você, algo ou alguém, né? Tem até o luto da infância, quando um adolescente um pouco mais deprimido, porque tinha uma questão muito forte com a infância, por exemplo, né, de ser criança, então agora está com um corpo diferente, a responsabilidade é diferente, a exigência dos pais para com ele é diferente, então tem que passar por esse luto da infância, porque perdeu o corpo infantil, por exemplo, e aquele lugar dentro da infância, né? É um exemplo, né? E não é só pela perda de alguém, de um familiar, de um amigo. E isso é novidade, né? Então quer dizer que se eu perder meu corpo infantil quando eu me vejo como adulto, eu devo encarar isso como um luto? Também, tá? Lógico que tem pessoas que almejam muito isso, né? Não, eu quero mais ser criança, eu quero ser adulto, eu quero ser adolescente, né? Então, não chega a passar por de fato, um luto. Mas, ainda assim, pode passar por pequenos lutos, né? Por exemplo, eu quero ser adulto, mas eu não quero perder aquele olhar que eu tinha da minha mãe, cuidava de mim, agora não cuida mais da mesma forma. Né? Então cria-se um conflito ali. Então o conflito às vezes é o sintoma daquele luto, tá? É a forma de... Você falando agora, realmente, eu acho que todo mundo passa pelo luto quando perde esse corpo de criança, porque assim que você perde o corpo de criança, vem uma coisa chamada cobrança. Agora você tem que começar a trabalhar para contribuir com a sociedade em casa. Aí, querendo ou não, vem o luto, porque você quer crescer, mas não quer trabalhar, não quer assumir responsabilidade. Não. Só quer as coisas boas da vida adulta, né? Agora as responsabilidades já é mais complicado, né? O desejo aí é ter liberdade, né? É a liberdade, sim. Posso fazer tudo, quando crescer vou... Depois dos 18 eu posso dirigir, eu posso beber, eu posso, né, sair, namorar, eu posso, né? Mas também pode ser preso, né? Como tem aquelas brincadeiras, agora você pode ser preso, né? Então tem isso também, tem as limitações. Exatamente. As limitações aumentam. Mas na fantasia não vem isso. Não vem, né? Então assim, você chega aos 18 anos, você tem maior liberdade, mas também você pode ser preso, ou seja, pode retirar a sua liberdade dependendo daquilo que você faz, né? Então, assim, essa questão da negação, né, como eu falei, um mecanismo de defesa que serve para você lidar com uma coisa mais para frente. Só que todo excesso, né, acaba criando alguma coisa negativa ali, um sintoma que vai te atrapalhar, vai trazer uma doença, né, vai afetar a sua saúde ali. Então, assim, uma negação extensa faz com que você
muitas vezes até deixe de prestar atenção na realidade. Então, essa parte da masculinidade também, né, é como se a masculinidade tóxica, né, que se chama, é como se você fechasse os olhos à realidade para poder ser identificado a um grupo dos homens, dos machos, daquele ali que suporta tudo. E aí, com essa negação para poder ser aceito, você acaba lançando lá para o futuro, daqui a 100 anos, a possibilidade de tratar de todos os seus sentimentos, as necessidades, né? A sua subjetividade. Bom, isso que você falou é interessante, no caso da aceitação, porque já conhecemos a regra, né? Para ser aceito no grupo dos homens, dos machos, tem que ser macho. Tem que ter muito macho. Não pode vir aflorado, não, né? Então, assim, de fato, ainda, de certa maneira, é permitido, né, que o homem chore enquanto menino, né? Depois que virou homem, esquece, né? Então, esses dias eu até falei para o macho só pode chorar por uma mulher, pela mãe dele. É aceitável. Porque a mãe tem uma relação com o macho aí, mas continua, vai lá. Mas esse é um ato aceitável, né? Dificilmente. Não pode chorar pela esposa, não, mas pela mãe pode. Ou uma filha, que pode acontecer. Uma filha também. Ainda é aceitável. Ainda aceitável. É interessante, é bem interessante. Mas sofrer por uma paixão, sofrer por amor, por uma outra mulher aí. Não é coisa demais. Não, é porque é sinônimo de fraqueza, né? A gente aprendeu isso. Porque o macho, ele chora na cama com outra. Né? Se ele perde uma mulher ali, ele vai com outra na cama. Sim. Né? Então é isso que o macho tem que fazer dentro desse papel. Eu acho que para nós, homens, mesmo nos dias atuais, e como sempre foi, tudo é aceito. A única desvantagem que nós temos, né, é não demonstrar sentimento, porque é sinônimo de fraqueza. Então podemos ditar regra, podemos ter direitos, né, exclusivos, podemos fazer o que quiser, menos o preço a se pagar é não admitir sentimentos, fraqueza, né? Que não vai dar tempo a gente falar hoje, né? Mas assim, fico pensando onde fica a mulher nesse lugar, né? Do papel dessa mulher moderna hoje, que se transformou muito o papel, né, da mulher, para se relacionar com o homem de hoje também, né? Esse homem que ainda se exige que seja esse macho dentro desses padrões, mas está sendo revisto muito essa questão do gênero, né? Tem sido muito discutido o que é ser homem, o que é ser mulher e tal. Isso é uma construção social mesmo, né? Se a gente for para pensar, biologicamente é fácil determinar. Ser homem é aquela pessoa que nasce com um pênis e a mulher que nasce com uma vagina e um útero, né? Então, assim, mas quando a gente pensa na questão psíquica, aí a coisa se torna muito mais complexa, porque ser homem, realmente ser mulher, tem a ver com uma construção social e cultural. Então, assim, será que só existe um jeito de ser mulher? Será que existe só um jeito de ser homem? Né? Quem que é a mulher de hoje, né? Quem é mulher? É aquela mulher lésbica que se relaciona com outras mulheres? É aquela mulher que é CEO de uma empresa? Quem que é mais mulher? É aquela que é dona de casa e cuida do marido, dos filhos? Qual que é mais mulher? Bom, né? Se a gente for parar pra pensar, todas são mulheres. Todos são homens. E os homens em suas diferenças aí também, suas posições, né? São homens, são modelos, né? A gente não tem um único jeito, eu acho que isso é importante dizer. Não existe um único jeito de ser homem e um único jeito de ser mulher. Bom. E aí é que tá a complexidade da coisa. Bom, como diz, é um assunto para um outro... Para outra questão. Mas eu queria encerrar com uma coisa. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Uhum. O que vocês acham? Vocês, quanto homens que têm um lugar de fala, né? Sim. Que se identificam como homens, né? Héteros. Sem sensibilidade. Sem sensibilidade. Eu tô aqui junto com dois homens que têm uma sensibilidade incrível, né? Mas uma sensibilidade para perceber as coisas e se permitir sentir. Você sabe que depois eu e o Rafa vamos ser subjugados por isso, né? Imagina. Vamos ou não vamos, Rafa? Aí, ó, pra mim, o cara que é macho, é aquele que assume o que sente. Assume. Não é? Não é macho que é sempre forte, que é isso, aquilo. Cara, é o contrário. A necessidade, inclusive, da mulher hoje não é ter um homem assim. A mulher hoje é independente, ela paga suas próprias contas, ela
muito bem resolvido em vários aspectos. Então não é esse tipo de homem, por isso está dando muito conflito aí nas relações, é um tema depois para a gente discutir, que realmente hoje você ter coragem de expressar o que você sente, o que você quer e tudo mais, e você se mostrar vulnerável para o outro, inclusive para aquele outro que você quer se relacionar, essa é a maior força de qualquer ser humano, não só do homem, mas da mulher, né? Essa é a maior força, e isso é muito difícil de fazer. Ninguém quer ser vulnerável e mostrar suas fragilidades. E pro homem, então, gente, que desafio. Agora diz vocês, o que vocês acham? O Rafael com a experiência clínica, né, o Wendel com a visão, né, e a experiência dele também, com a sua história. O que vocês acham que mais afeta um homem? Que tipo de perda? Ou o que pode desestabilizar um homem e mexer tanto emocionalmente com ele, psicologicamente? Olha, então, a gente está finalizando aqui, né? Isso acho que é uma pauta bastante importante que não dá para a gente falar assim de uma forma rápida, né? Mas só para dar uma palhinha, o homem contemporâneo é muito diferente, né? Desse homem que a gente trouxe hoje, porque assim, o do machão, ele existe ainda, né? Ainda está enraizado ali na sociedade, mas ele não é o que aparece, não é mais o modelo considerado aceito de masculinidade. Então, o homem contemporâneo é aquele homem que é mais sensível, mais próximo, consegue falar dos próprios sentimentos, né? Então, aqui, eu como homem, como profissional, que preciso lidar com os meus próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros, né? Trabalho com isso, né? Trabalho questões emocionais. Então, esse lugar aqui, né, de psicólogo, psicanalista, ele é ocupado majoritariamente por mulheres. Então tem muito, na psicologia, acho que 97% de mulheres, eu acho, não sei esse número, né, eu estou assim, chutando, é o que eu percebo, né? Tem que ver lá os registros do Conselho Regional de Psicologia. Você vê, nós estudamos juntos, nós tínhamos uns 50 alunos na sala, eu acho que se tinha 5 homens era muito na nossa turma. Eu contei, tinham 7. 7? No primeiro ano, depois foi diminuindo, enfim, né? Então, pois é, tinha até bastante, viu? Porque tem outras salas que é 2, 3 só, no máximo. Né? Então, assim, tem essa construção, né, da subjetividade masculina e da feminina. Então, eu como homem aqui, o Wendel também, pelo que eu percebo, assim, somos diferenciados de boa parte dos demais homens, porque a gente tem a capacidade de continuar homens, mas também falar sobre as questões emocionais. Falar sobre tudo isso, questionar a nossa própria masculinidade. De fato, quando você questiona a própria masculinidade, aí você se torna homem mesmo, porque é o sujeito, o que eu falo por aí, né? O sujeito homem, sou sujeito homem, olha, sou sujeito homem, como sujeito de palavra, né? Sujeito homem no sentido de saber que eu sou homem e eu não preciso ficar mostrando para ninguém a todo momento. As pessoas já percebem isso, né? E falo isso porque dentro da clínica aparecem muitos homens com essa dificuldade, né, de ser homens, de mostrar que são homens, né? Mas será que é isso mesmo que eles precisam mostrar? Bom, aí já é uma coisa mais aprofundada, vamos deixar para a próxima aí, que tem muita coisa ainda para ser dita aqui, tá? E até o papel feminino nisso tudo, porque o homem só é por conta da mulher. Fechar aí, Wendel? Eu diria que essa pergunta que Linderleia fez, ela é bastante complexa, porque, afinal de contas, né, nós somos concebidos a partir da nossa cultura, né, do seio da nossa sociedade, que ela exige ainda, mesmo nos dias atuais, até pelo conflito das gerações, né, do homem mais atualizado para aquele homem mais raiz, que as gerações se misturam, e há um conflito muito grande, né, tem um termozinho aí que se usa, né, pelos homens mais retrógrado, mais arcaico, sobre a geração Nutella. Na verdade, nós estamos falando do homem moderno, né, da nova versão do homem que está se formando, né, e há esse conflito pelo fato da arquitetura da própria cultura, né. Então, e essa cultura é transmitida pelos meios de educação, primeiro pela família, né, pela base familiar de cada um de nós.
depois pela educação e pelo mercado de trabalho, por quem você se relaciona. É um modelo já estabelecido que eu acredito que logo, logo vai chegar ao fim, né? Porque não tem como retroceder e, né, eliminar a geração Nutella, é ela que está vindo, que é esse homem, talvez Que mais... nem é Nutella, né? Não, isso, é uma forma irônica, né, de a gente falar. Só para deixar claro Uhum. para as pessoas. Isso, não é Nutella, eu diria que seria o novo modelo necessário de homem, a nova composição, né? Há transformações que acontecem Isso. no mundo, Sim. né? Que vão acontecendo. Porém, para nós, aqui dentro da nossa cultura, da nossa base de educação, isso se torna mais difícil ainda, né? Nós temos aqui colegas, né, que viveu um tempo lá fora e fala notoriamente a diferença entre um homem europeu para um homem brasileiro, e você se pergunta, tá, porque está em outro lugar? Não, porque é outra base cultural, né? Então a nossa cultura aqui que história é essa de homem ser sensível? E se tem, né, orientação de gênero envolvido, logo se tem a ideia que, não é um homem, não é homem, né, não é homem. Então veja, é muito complexo, né, toda essa pergunta não se responde com um simples, eu acho. Agora, nós temos nossa própria experiência, né, a experiência minha era que o homem não deve chorar, e como diz Rafael, lidar com o sentimento dos outros, bom, até pode ser aceitável, tocar no seu não, porque esse é o maior sinônimo de fraqueza para quem é homem, né? Eu fiz essa pergunta porque ela é importante, né? Não tem uma resposta única, claro. Não tem. Eu acho que cada um aí que assistir esse vídeo tem que pensar o que te afeta, quanto à sua questão de posição de homem no mundo, e para as mulheres também que estão assistindo pensar, né, nesses novos modelos e o que está acontecendo, que a gente vê tantos problemas aí de relacionamento e tanto conflito, né? Eu diria que guerras quase pequenas guerras veladas de disputa entre homens e mulheres, né? E essa questão de gênero. Guerra de narrativa, né? Tem coisas que eu percebo que afetam mais o homem, como, por exemplo, a perca do emprego. Não ser mais o provedor. Por mais que tenha muitas transformações, eu vejo que isso afeta muitos homens, psicologicamente falando, quando eles se veem improdutivos, e sem trabalho, e sem dinheiro, e sem... Não só isso, tem algo muito mais interessante. Basta um homem ser casado com uma mulher que, por alguma razão, ela tem uma posição financeira ou profissional melhor que a dele. Exatamente. Ele sente a masculinidade dele ferida, sua virilidade ferida, né, parece. Então, claro que isso envolve muitas questões, mas eu deixo aí em aberto, isso é um assunto, na verdade, infinitamente amplo que dá pra gente conversar, mas para as pessoas pensarem em casa, né, o que afeta. Lê, o desemprego afeta a mulher também, claro, principalmente a mulher que mora sozinha, que se vira sozinha e tal. Questões financeiras afetam todo mundo, né, mas pro homem, eu sinto que isso, quando ele fracassa, fracassa, né, entre aspas, e nesse ponto da vida que coloca em xeque essa masculinidade construída no nosso imaginário, daquilo que a gente aprende, é extremamente difícil, né? E é difícil ele pedir ajuda, é difícil ele falar sobre isso, e ele assumir que ele tá mal com isso. Como é difícil para o homem assumir que um luto, uma perda de alguém importante, ele tá sofrendo com a morte de alguém, né? Como é difícil para o homem expressar essas coisas. Então tem coisas particulares que eu vejo que as mulheres têm mais facilidade realmente de expressar, e os homens têm mais dificuldade por conta dessa questão, dessa construção mesmo, mais machista, mais estrutural da nossa cultura, aí que tem até hoje, e a gente precisa assumir que somos, em algum grau, todos machistas para poder mudar isso, né, homens e mulheres. Eu acho que a mensagem final né, não brinque com a angústia, ela pode te matar, né? Esse dia eu até falei com um amigo, né, que me presta um serviço, conversando, e ele perguntou, com o que você trabalha? E eu falei assim, eu construí um ambiente seguro para homem chorar e se expressar. A sala de análise, de terapia, né? Porque, de fato, não é um estralar de dedo ou virar uma chave. Um homem não pode sair por aí chorando ou fazendo confissões a amigos. Afinal de contas, todos estão na mesma cultura. Porém, tem os bares, mas para aqueles que não querem realmente ir em direção à morte, procurem um ambiente seguro, como
o consultório de um analista ou de um psicólogo. Essa é a mensagem final. Não brinque com suas angústias.